Bom dia, pessoal! Então hoje nós vamos dando continuidade à nossa horta agroecológica. A gente vai falar de um tema, né, que é muito importante na agroecologia, que é a compostagem. Tá? Não tem como fazer uma horta agroecológica sem a gente fazer compostagem. Por quê? Porque a gente precisa colocar muito matéria orgânica no solo, né? E sempre a gente vai colocar matéria orgânica mais decomposta, né? Que é o que a gente vai mostrar hoje, como que a gente faz esse composto orgânico. E é importante para ter sustentabilidade na horta, né? Se a gente não fizer isso, você vai ter que ficar comprando material, pegando em outros lugares. Então o interessante é que cada local faça a sua compostagem com os resíduos, com os materiais que sobram em cada local. E é o que a gente vai mostrar aqui hoje. Então lá, então assim, nesse espaço aqui, ó, se vocês olharem, a gente tem duas leiras, né? Então essa escala aqui um pouco maior, que a gente pode usar isso quem tem um espaço grande em casa, um quintal grande, ou uma chácara, né, um sítio, a gente constrói essas estruturas que a gente chama de leiras, né? Então essa aqui é uma leira um pouco mais antiga, essa daqui é um pouco mais recente, né? Ela está com esse material por cima mais escuro, daqui a pouquinho eu vou falar o que é, né? É um material de uma leira que a gente está peneirando ali, que já está pronta, né? A gente coloca o resíduo que ficou do lado de cada peneira, a gente coloca em cima de uma leira formando camadas, né? Numa leira que a gente está em construção. Tá? Então a leira é essa estrutura que tem uma largura, geralmente numa escala doméstica de 1 metro até 2 metros. A altura, é interessante que a leira tenha no mínimo 1 metro de altura até 1,5 metro. Então isso aqui ainda está bem baixo, né? A gente vai colocando mais camadas aqui até chegar a uma altura aí de 1 metro, 1,5 metro de altura. Tá? Essa é uma leira interessante aí para ser feita numa escala assim pequena, né? Numa escala de sítio, chácara, que você não precisa de máquina para revirar, porque essa leira aqui depois de um tempo ela tem que ser tombada. Aonde ela está aqui, a gente inverte as camadas e ela vem para cá, né? Mais ou menos a cada 15, 20 dias, aí depois ela volta para cá. Então hoje, para a gente demonstrar na nossa aula, a gente vai montar uma leira pequena, né? Que serve aí numa escala para a pessoa que tem um quintal, um espaço menor. Então não precisa fazer leira desse tamanho, você vai construir leiras pequenas, mas o mínimo de uma leira é 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro por 1 metro por 1 de altura. Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós já deixamos alguns materiais aqui separados e nós vamos montar aqui nesse espaço uma leira menor, só para demonstrar como que a gente monta uma leira, né? Aí o tamanho é indiferente. Aqui a gente vai fazer ela menor, mas aí a pessoa faz no tamanho que ela precisar, dependendo do volume de material que é gerado. Por exemplo, num sítio, as leiras vão ser bem maiores, né? Numa chácara pequena, né? Num espaço menor, vão ser leiras menores. Mas sempre, quando a gente faz compostagem, a gente vai ter várias leiras, tá? Então é o que a gente vai mostrar isso durante a nossa aula. Então nessa primeira parte aqui, nós estamos aqui nessa área, que é a área aqui do campo experimental, né? Todo esse espaço aqui é destinado para compostagem. Por que a gente escolheu esse local? Porque é um local mais sombreado, tá? Então as leiras, para elas funcionarem, não precisa estar no sol, elas podem estar numa área sombreada, tá? Então vamos lá, vamos mostrar aqui como que a gente começa o processo. Então agora eu vou demonstrar como a gente começa uma leira de compostagem, né? Primeira coisa é pegar um local que o solo esteja bem firme, né? Ó, aqui a gente percebe que o solo está bem compactado, então se o solo for muito fofo, aí tem que dar uma compactada no solo. Tá? Tem gente que faz a leira dentro de uma área coberta, por exemplo, de um galpão, uma área cimentada, não tem problema. A única coisa é que, como às vezes pode formar um pouco de líquido, né, que é o chorume, então aí se aqui formar um pouquinho, o solo vai absorver, né? Em locais onde você vai usar muito material úmido, que nem por exemplo esses restos de fruta, né, cascas, legumes, o que sobra do nosso lixo doméstico, né, orgânico, se a gente for usar bastante desse material, como é o caso que ocorre nas centrais de compostagem da prefeitura, aí antes de começar a leira, na área, né, onde a gente tem uma leira ali, aqui a gente teria que fazer embaixo do solo, abrir uma valeta aqui, colocar uma lona de impermeabilização, colocar um tubo perfurado com pedra brita lá embaixo, e esse tubo caindo em alguma estrutura aqui que a gente fizesse, né? Numa escala doméstica você pode fazer esse tubo
perfurado cair, por exemplo, dentro de um tambor enterrado. Você enterra aqui uma bombona plástica, um tambor, e aí esse líquido cai dentro dessa bombona. Por que eu estou falando isso? Porque o líquido chorume é um líquido que pode contaminar o solo, né? Principalmente, o principal problema é contaminar a água. Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse um lençol freático muito alto, né, e se tiver muito material úmido que a gente vai usar, então aí é interessante fazer esse sistema de drenagem, né, que é lá embaixo, né? Aí depois que você fecha o sistema, aí a leira vai por cima. Tá? Aqui no campo a gente usa muito material só seco, né? Que nem ali a gente tem bastante palha de bambu, a gente usa aqui folhas verdes, né? De poda, resto de, essas plantinhas, resto de o mato, né? Que sai do jardim, da limpeza, né? Do espraguejamento dos canteiros lá do campo, né? Então a gente acaba não usando esses materiais. Eu trouxe mais para demonstrar, né? Que se a pessoa tiver esses materiais pode usar também. Tá? Isso aqui é grama, né? Corte de grama. Né? Aqui é folha seca de banana, tá? Então todo o material que sai aqui do campo, todas essas leiras, isso que vocês estão vendo aqui, com exceção disso aqui que eu trouxe de casa, né? Isso aqui também é esterco que veio de outro lugar, o resto é material aqui do campo. Então vamos lá, como que então a gente inicia? Sempre, então num solo bem firme, a primeira camada vai ser sempre de material seco, né? Então a gente tem aqui, eu vou começar com essa palha seca. Então eu vou pegar esse material seco e vou fazer uma camada aqui. Então a leira, o mínimo de uma leira, numa escala aí doméstica, é 1 por 1. Tá? Então eu vou desenhar aqui um quadrado no chão de 1 por 1. Né? 1 metro por 1 metro. Tá? Então na escala, se a gente não tiver como medir, é só pegar o passo de um adulto, né? Um passo largo, né? Mais ou menos um para cá e um para cá, a gente faz uma leira de 1 por 1, né? Desenha um quadrado aqui. Então essa camada seca, a gente fala que é a camada de carbono, né? Na compostagem, dois elementos que são muito importantes é o carbono e o nitrogênio. Então a gente vai colocar uma camada rica em carbono, que é tudo que está seco, tudo que está fibroso, né, que já está nessa cor marrom palha, né, essa cor de palha meio marrom, castanho, né, é o material rico em carbono. Então eu posso colocar aqui, então uma camada, geralmente a camada de carbono é 2 a 3 vezes a camada de nitrogênio. O que é nitrogênio? É tudo que está verde ainda, né, folhas verdes, os restos de fruta, legumes, tudo isso que sai do nosso lixo doméstico também entra na camada de nitrogênio, e os estercos, né? Aqui eu tenho para mostrar um dos estercos muito utilizado, né, na agricultura, que é o esterco de vaca, tá? Então é esterco bovino, né? Então esse daqui é um esterco bastante utilizado e a gente pode também usar como fonte de carbono, de nitrogênio. E o mato, né? A gente tem esses matos aqui que sai do jardim, que está verde, também entra na camada de nitrogênio. Então, colocado a camada seca, né? Eu vou pôr até um pouquinho desse material para demonstrar. Também aqui no seco eu vou misturar um pouco dessas folhas de bananeira. Então, tudo que está seco, né? Outro material seco também é a serragem, galho triturado, todo esse material, né? Galhos triturados, serragem de madeira, tudo quanto é folha, grama seca, tudo entra nessa camada, tá? Em cima, agora, como ela está seca, o que a gente tem que fazer? Só um parêntese, né? Quem trabalha esse material para decompor e transformar desse jeito aqui, ó, né? Sai daquilo ali, ó, disso aqui, vai ficar assim, ó, depois de um tempo, né? Então, esse aqui já é uma leira que está decomposta, já está pronta para peneirar, né? Então a gente começa ali, depois de uns 4 meses ela fica assim, tá? Então, para isso acontecer, quem trabalha aqui são os micro-organismos, fungos, bactérias, actinomicetos, protozoários, algas, é uma série de organismos que estão no ambiente. A gente não precisa colocar, eles estão no solo, esses micro-organismos estão no ar, estão na água, estão até dentro de nós, né? A gente tem a nossa flora bacteriana, né? Então os micro-organismos estão por todo o planeta, né? E eles são extremamente importantes. Embora tenha alguns, né,
até fazendo um parênteses, a gente está vivendo esse momento hoje da Covid, que é um vírus, né? Também é um micro-organismo. Então, a gente está sofrendo essas doenças bacterianas, tem tantas doenças que afetam o homem, né? Mas na natureza tem muito mais micro-organismo benéfico, né? E é o que acontece aqui na compostagem. Eles estão aí e eles vão trabalhar esse material transformando em humus. Então, a gente tem que dar umidade. Os micro-organismos não conseguem trabalhar com uma folha seca do jeito que está aqui. Eu preciso dar água. Então, nessa escala aqui de leira, a gente precisa ter um ponto de água. Então, ó, se vocês olharem, a gente tem uma torneira bem aqui no canto. Então, essas leiras maiores, elas são irrigadas com mangueira. Agora, uma leira pequena, você consegue irrigar com regador, né? Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, depois que eu fiz a camada seca, a gente coloca água. A gente umedece, né? Joga uma camada de água para molhar, tá? Uma vez, então, umedeceu a parte seca, né? Que é a camada de carbono, eu vou vir com a camada de nitrogênio, proporcionalmente, pelo menos é a metade, né? Então, se, vamos supor, eu coloquei 10 centímetros de folha seca, eu vou colocar 5 centímetros de folha verde, de cascas de legumes e fruta, de esterco, todo o material que você tiver que tem nitrogênio. Então, eu vou vir aqui, ó, aqui representando aqui as folhas verdes, tem um pouco de folha de palmeira, de bananeira, né? Então a gente entra com material verde. Além disso, né, como eu falei, eu posso entrar nessa camada com restos de cascas, de legumes. Então eu vou pôr aqui para ilustrar, né, um pouquinho. Ó. Então a gente pode, isso aqui tudo saiu, ó, tem cascas de, né, tem pedaço de berinjela, tem casca de banana, né, casca de batata, de beterraba, tudo aquele que a gente... tomate, tudo que sai do preparo, restos de folhas, de verduras, né, talos, o que não aproveitou, né, dos resíduos domésticos, né, aquele que sobra, né, do preparo, a gente coloca aqui. Tá? Fazendo uma camada junto com a camada de folha verde. Tá? Para ilustrar também, se a gente tiver, né, principalmente quem está num sítio, né, ou numa chácara, às vezes pode ser que tenha esterco. Né, consegue esterco na região. Então você pode colocar um pouco também de esterco, aqui no caso é esterco de bovino, né, para dar mais nitrogênio. Tá? Vou colocar uma camada também para ajudar a acelerar, né? O esterco ele ajuda com que a leira fique mais rápido, né, o processo, porque tem bastante nitrogênio. Bom, essa camada como ela é... Ah, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma coisa que também é comum, é a gente fazer a limpeza dos vasos, né, na nossa horta, para você tem um canteiro, e nasce os matos, né, e a gente tira isso, e a pessoa que não tem a compostagem faz o que com isso? Joga fora, né, isso aqui vai tudo para o lixo. E isso aqui é material orgânico também, né, que tem bastante nitrogênio, ainda está úmido e está verde. Entra também nessa camada aqui de nitrogênio. Aí eu vou abrir um parênteses. A compostagem é um processo, como que eu falei, microbiano, e ele é um processo de fermentação que esquenta, né? Um dos fatores que a gente vai observar é a temperatura. Então, isso aqui, uma leira dessa, né, em plena atividade, quando ela está com mais de 1 metro de altura, ela chega a 70, 80 graus. Tá? As temperaturas sobem muito. Né? Então, essas temperaturas altas do processo, elas são importantes para duas coisas. Para matar patógeno, então se eu estou jogando algum material aí que pode ter uma bactéria patogênica que causa doença, né? um verme, algum material, né? Um esterco que tem algum verme, alguma coisa, esses patógenos vão morrer nas temperaturas em torno de 60 a 65 graus. Então, por isso que a leira ela tem que esquentar. Né? E é interessante que ela esquente mesmo. Ela só não pode passar de 70 graus. Porque o que acontece? Acima de 70 graus, todos os micro-organismos benéficos que eu falei, aqueles fungos, bactérias, actinomicetos, que trabalham esse material para transformar em humus, eles vão morrer também. Então a gente tem que monitorar essa temperatura para ela não passar de 70. Até 60, 65 graus, abaixo disso. Tá? Então vai matar patógeno. E outra coisa que vai matar são as sementes. Então, quando a gente coloca o mato,
né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente se você for fazer uma leira, que nem a gente vai mostrar depois, desculpa, uma compostagem em balde, em caixa, na escala mais doméstica, dentro de casa. Aí é importante a gente tomar cuidado com o mato que você vai colocar, porque a semente ela não vai ser destruída se não tiver essas temperaturas que eu falei de 60, 65 graus. Tá? Então, na escala mais doméstica, de balde, de caixa, a gente não recomenda colocar o mato com semente. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Ó. Aqui, ó, como que a gente sabe isso? Né? Então, a gente aqui na minha mão, ó, por exemplo, eu tenho o picão branco. Né? Então, essa plantinha aqui a gente chama de picão branco. Né? Aqui dá para ver a flor. Né? Ó. Então, a gente tem aqui o picão branco com a flor. Então a gente tem que tomar cuidado, né, na hora que a gente vai colocar o mato, porque quando ele estiver assim, ó, né, o mato aqui, ó, ele está só com a folha e com a flor. Aqui não tem perigo nenhum. O que eu pego? Eu pico esse mato, ó, e vai para minha compostagem, tanto aqui como no balde, lá na caixa. Né? Agora que nem, por exemplo, aqui eu tenho o picão, se vocês olharem aqui, o picão ele já está quase formando a semente, ó, ele já está soltando a semente. Ó, isso aqui já é a semente do picão. Desculpa. Se a gente colocar isso na compostagem, o que vai acontecer? Essa semente que vai cair aqui, né, se eu picar cheio de semente, pode ser que aconteça, se não tiver aquelas temperaturas que eu falei durante o processo, que a gente tenha que... O que vai acontecer? No final, a gente pode ter um humus, né, que a hora que eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar lá no meu gramado, na minha horta, no meu jardim, eu vou levar junto essas sementes que eu coloquei. Tá? Então, por isso que é importante, né, se não for conduzir a compostagem de uma forma adequada, ou se for na escala mais doméstica, que as temperaturas não aumentam tanto, então é melhor evitar colocar esses matos que tem muita semente. Tá? Coloca só o mato ainda quando ele está sem a semente. Por exemplo, né, aqui, ó, aqui eu tenho, né, um pé de losna brava, né? E aí vou abrir até um outro parênteses. Essa losna, ela é considerada uma planta medicinal, né? Tem algumas pessoas que faz uso dela. Esse que eu mostrei agora há pouco, que é o picão branco, né? Esse que tem a flor, ó. Acho que tem aqui também, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a guasca ou picão branco, isso aqui é uma punk, né? Isso a gente consome as folhas, dá para fazer também sucos, né? Então, no livro lá de punk, né, hoje está muito na moda essas plantas alimentícias não convencionais, então a maioria dos livros, né, sobre punk traz essas plantas, né, como alimentícias, né, não convencionais, então dá para a gente usar. Né? Além de usar na compostagem, se você tiver isso crescendo na sua horta, também você pode consumir como se fosse uma verdura, né? O único cuidado das punk é que tem algumas que podem comer crua, né? Então tem que dar uma boa estudada e ver aquelas que podem ser consumidas cruas e aquelas que tem que ser fervida, né? Primeiro dá uma fervida, descarta aquela água e depois faz um refogado, depois faz um preparo, aí pode ir em qualquer preparo aí culinário, né? Mas tem algumas que a gente só pode comer ela cozida, tá? Elas só podem ser consumidas cozidas, né? Bom, então, colocado a camada de nitrogênio, o que a gente tem que fazer? Aí eu vou abrir um outro parênteses. Qual é o problema de a gente deixar isso aqui descoberto? Por exemplo, eu estou com pressa, joguei esses restos de comida, esterco e fui embora. Né? E larguei isso aqui. Aí daqui a pouco vem mosca aqui, as moscas vêm, colocam os ovos aqui nesse lugar, né? Às vezes vem rato também, né? Então a gente não quer atrair mosca e nem rato. Então o que a gente tem que fazer? Essa camada jamais pode ficar descoberta. Toda vez que eu coloco a camada de nitrogênio nessa camada de restos de alimento, esterco, né? A não ser que fosse só essas folhas, aí não tem problema. Mas se eu colocar esse tipo de material aqui que eu coloquei, restos de comida, esterco, vai atrair, se ficar assim. Mas aí o que eu vou fazer? Vem a camada agora de carbono novamente, né? Então a gente cobre com uma camada grossa de carbono todo esse material que pode aí, por algum motivo, aí atrair algum bicho, tá?
né? De novo, vou colocar um pouco dessa folha também. Mais um pouquinho dessa. Vou colocar essa grama também. Aqui também eu deixei um pouquinho só para a gente demonstrar, também grama seca, né? Então a grama, cortou a grama, se ela estiver seca, ela entra aqui como carbono. Se ela estiver verde, né? Isso aqui está meio intermediária, se ela estiver bem seca é carbono, se ela estiver verdinha ainda, ela entra como uma camada de nitrogênio. Bom, colocou a palha de novo, o que a gente tem que fazer? Regar, né? Nunca esquece, molha. A camada de nitrogênio, vocês viram que eu não molhei, mas essa camada mais seca tem que molhar. E assim sucessivamente, né? Vem com a camada de nitrogênio de novo. Vamos colocar o mato também, que você tirou lá do jardim. Vamos colocar, se tiver, né? Estercos. Vou colocar tudo esse aqui. Então coloca uma camada de esterco, se tiver, né? Nessa escala aqui interessante. E novamente, né? Coloquei a camada de nitrogênio, ela não pode ficar descoberta. Vamos colocar a palha de novo. E assim a gente vai montando a nossa leira sucessivamente. Então eu não preciso montar ela num dia só. Então cada dia, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, sei lá, o tempo que a pessoa tiver disponibilidade, ela vai separando mais folhas lá no quintal, lá na chácara, vai separando mais restos da cozinha, né? Se a pessoa tiver animais de criação, vai separando o esterco e vai montando essas camadas. Tá? Até a altura de mais ou menos 1 metro, como eu falei, até 1,5 metro. Nessa escala aqui menor, até 1 metro já está bom, né? Então 1 metro por 1 metro por 1 de altura. Parece um cubo, né? Pronto. Vamos imaginar então que você chegou nessa, sei lá, uns 15, 20 dias, você foi montando e fez uma leira dessa. O que eu vou fazer agora? Eu não vou mais colocar material. Uma vez que eu completei a leira, eu vou pegar o espaço ao lado, né, da leira e vou montar uma outra leira aqui. Um detalhe, a gente sempre tem que deixar um espaço para poder revirar essa leira. Então, por exemplo, se eu tenho essa leira aqui, se eu tenho um espaço grande aqui do lado, então eu deixo esse espaço para que a hora que eu precisar revirar essa leira, para que serve esse revolvimento ou esse tombamento da leira? Para a gente dar oxigênio. Então eu comecei falando lá da umidade, né, que precisa de água, e o processo, isso é importantíssimo, gente, o processo de compostagem ele tem que ser aeróbio. Por que ele tem que ser aeróbio? Porque o processo aeróbio é mais rápido, o processo aeróbio não forma aquela quantidade de chorume, se formar vai formar muito pouco. O processo aeróbio, ele não vai dar cheiro. Então, assim, os gases que se formam na decomposição aeróbia é gás carbônico e vai formar água também. Então, assim, não vai ter problema de atração de mosca, de rato, se o processo estiver sendo conduzido na forma aeróbia. Tá? Agora, qual é o inconveniente da forma anaeróbia? Qual seria uma situação anaeróbia? Quando isso aqui ficar encharcado de água, né? Então, já vou abrir um parênteses. Então, se for uma leira num lugar aberto, você pode ter uma lona. Então, quando estiver chovendo demais, você cobre a lona. Parou de chover, tira a lona. Né? Então, a leira ela tem que ficar descoberta. Mas, quando estiver chovendo demais, para não encharcar, é legal cobrir. Tá? Então, é assim que você vai conduzindo. Essa leira, depois que eu
ficou com 1 metro, eu não mexo mais, assim, eu não coloco mais material. Eu vou começar uma segunda aqui do lado, depois uma terceira. Então é comum quem tem a compostagem nesse formato de leiras, que vai ter aí 4, 5, 6 leiras depois de um tempo. Porque cada leira dessa leva mais ou menos de 3 a 4 meses para ficar pronta, né? E a gente conta esse prazo depois que ela está pronta. Vamos supor, depois que eu enchi de 1 metro de altura, aí eu começo a montar uma outra, aí eu começo a contar o tempo. Então eu mais ou menos depois de uns 3 a 4 meses, essa leira aqui que eu acabei de fazer, ela vai ficar pronta. E o que é ficar pronta? É ficar daquela fisionomia ali, ó. Eu já não identifico mais o que eu pus. Vocês viram aqui, eu coloquei um monte de folha diferente, esterco, resto de comida, né, do preparo lá do alimento, e depois de um tempo ela fica assim, ó. Né, ó. A gente pegar aqui, olha que linda, ó. Vai sobrar alguma coisa? Vai. Isso aqui é um graveto, é madeira. Isso aqui não consegue se decompor em 3, 4 meses, mas a maior parte do material vai se decompor. Só vai ficar algum material mais resistente, né? Então, qual é a condução que a gente faz dessa leira? É observar a umidade. Se tiver muito seca, a gente molha, né? Então eu venho aqui de vez em quando, abro a leira, vejo se ela está úmida. Tem um teste que a gente faz, que é pegar um punhado do material e apertar na mão. Vamos ver se eu consigo pegar aqui dessa leira, né? Pegar um punhado assim da leira. Pois eu peguei um punhado do material e eu vou apertar, né? Ó, vocês conseguem perceber que gera uma água aqui, ó, e escorre um pouco, ó. Então quando gera essa água e escorre, está um pouco úmida. Então o que eu poderia fazer para corrigir? Colocar mais material seco. Tá? Se eu fizer esse mesmo teste e eu só sinto a água, mas não escorre, percebo uma água que sai aqui no meio do dedo, mas não chega a escorrer, aí é a umidade ideal, que é mais ou menos isso, gente, se a gente fosse medir, 50% de umidade. Né? Quando o material está em torno de 50% de umidade, a gente faz esse teste e vê que a água só fica aqui na sua mão, mas não escorre. Agora, se você fizer assim, tiver muito seco, que nem aqui, eu pego o material, lógico, agora está seco, né? Só exagerando. Nossa, está muito seco isso aqui, não está saindo água. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou molhando. Então assim, a gente monitora, como eu falei, a temperatura, né? E como que a gente faz esse monitoramento de temperatura? Numa escala maior tem termômetros termômetros que são de haste longa, que eu introduzo a haste e ele tem um aparelho, né? Que é ligado num cabo, num fio, e ele dá uma leitura já, imediata. Então isso a gente compra aí no mercado. Mas uma coisa simples de fazer é pegar uma barra de ferro, dessas de construção, e introduzir a barra de ferro na sua leira. Você enfia lá metade da barra de ferro, aí 1 metro mais ou menos, você enfia, introduz a barra assim a metade, num ponto da leira, qualquer ponto. E aí deixa lá. Aí o dia que você quer monitorar, você tira a barra e sente a umidade daquele ferro. Tá? Se tiver naquelas temperaturas próximas de 60 a 65, você não vai conseguir segurar o ferro. Vai ficar bem quente. Aí você vai, sabe aquela sensação de uma coisa muito quente, você vai pôr a mão e já vai tirar. Se você colocar a mão e ela ainda estiver morna ou estiver numa temperatura que você consegue segurar, é porque ainda não atingiu aquelas temperaturas que a gente quer, que é em torno de 65 graus. Tá bom? Então é isso que a gente vai monitorando, essa temperatura, essa umidade. E a cada 15, 20 dias é o que eu falei, eu dou um tombo nessa leira. O que é dar um tombo? Eu pego, isso é interessante, é importante a gente mostrar umas ferramentas que a gente precisa aqui que a gente não mostrou lá na horta, mas na compostagem é importante, que são esses garfos, né? Existe esse garfo reto, ó, reto mais ou menos, né? Ele tem uma curvinha, mas ele é mais, e é reto, e esse aqui é mais curvo, né? Quase 90 graus aqui. Então esse é o garfo reto e esse é o curvo. Para que a gente serve? Para pegar material volumoso, né? Quando a gente quer, por exemplo, tá? Vamos supor, se eu fosse revirar essa leira, como que eu faria? Então eu tenho que ter um espaço, né, aqui do lado da leira para eu poder colocar. Eu faria o quê? Eu pegaria a camada de cima e inverteria, né? Lógico que aqui a leira não está pronta, gente, só vou demonstrar porque é uma aula, né? Imagine que essa leira está aqui a 1 metro de altura, então vou pegar essa camada aqui de cima e vou jogar para baixo. Então imagine que isso aqui a gente está aqui em mais de 1 metro de altura. Vou fazer isso aqui, ó, e vou jogar para cá. Aí vocês vão falar, nossa, mas e aí, vai misturar tudo? Não tem problema.
né? Na hora que a gente faz esse revolvimento para cá, né? Então a gente vai invertendo as camadas. Vou pegando a camada de cima e vou para cá. Até que a gente pega toda essa leira que estava do lado de cá, né? Tá? E assim sucessivamente. Eu vou pondo camada por camada. Nessa hora eu vou verificando aquilo que eu falei. Eu aperto para ver se não está muito úmido, se não está seco, né? Se tivesse, vamos supor, muito úmido, o que eu faria? Eu pegaria, a hora que eu joguei para cá, vi que está úmido, eu venho com uma camada seca, né? E eu intercalo mais um pouco de seco aqui. Se tiver muito seco, cada camada que a gente joga para cá, a gente vai dando mais uma umedecida, né? Joga mais um pouco de água. E assim você vai fazendo todo o tombamento, né? Vai pegando toda essa camada que está aqui e jogando para cá. Então você vai mudar a sua leira de lugar, né? Então vamos imaginar que você mudou toda a sua leira. Aí outra coisa importante, isso aqui não tem problema, gente, folha não atrai mosca, não atrai rato. Mas se aqui tivesse algum resto de comida aparente, né? Então na hora que eu misturei apareceu o resto de comida, apareceu alguma coisa, então aí sim, nessa hora é importante a gente pegar, né, mais um pouco de palha, né, e cobrir essa parte com palha para esconder qualquer resto de comida, resto de esterco, comida, tudo bem? Então se a gente fizer isso, cada 15, 20 dias faz um tombamento para cá, depois de mais 15, 20 dias vem para cá de novo. A gente vai fazendo isso durante uns 2 meses e meio a 3 meses, né? E depois o final do processo, que é em torno de 4 meses, aí a leira vai ficar quieta lá. Você deixa a leira até o final. Então, depois de um período desse, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Então, depois de mais ou menos 4 meses, a nossa leira, né, que tinha aquele monte de material que você conseguia ver o que era, né, chega num material que a gente chama que é o humus, né? Aqui ainda ele não está peneirado, mas olha, aqui já dá para ver que já está formado, que o humus é essa consistência de terra, né? Já tem um cheiro agradável, não esquenta mais, então ele já está na temperatura ambiente, né? E isso que é o humus, um material que eu já não consigo, se eu pegar aqui, eu não sei o que eu misturei para chegar nisso. Eu não consigo mais enxergar. Agora essas coisas que eu consigo enxergar é porque ainda não virou humus, né? Isso aqui é gravetos, né? Pedaço de madeira, né? Isso, algumas folhas que vocês estão vendo aqui é que caiu do bambu, né? Mas, então o que a gente faz agora quando chega nessa etapa? Eu já consigo peneirar, né? A gente usa essa peneira aqui, ó, que é uma peneira feita com uma tela quadriculada que tem mais ou menos 1 polegada, né? De 2 a 2,5, mais ou menos 1 polegada de malha, né? Uns 2 a 2,5 centímetros. E a gente faz isso aqui. Eu só vou mostrar uma vez, né, que a gente já tem, a gente pega o material aqui e joga nessa peneira assim, ó. Ele vai descendo e vai peneirando, né? Finalmente, ó, o que ficou do lado de cada peneira, né, isso aqui, ó, já é o humus, né? Que é esse aqui que está aqui do lado também, olha. É o humus, né, ó. Então, isso aqui já, olha, isso aqui é um material maravilhoso que já pode ser usado direto nas suas plantas. Pode colocar no canteiro, no vaso, né, em qualquer, no jardim, na horta, no pomar, né, onde você tiver planta, né, você colocar o material, o humus vai ser um excelente adubo para o seu solo. Ele vai melhorar não só a parte química, né, fornecendo nutrientes, mas o humus ele melhora a parte biológica do solo, né? Enriquecendo o solo na vida do solo, que é muito importante, e a parte física, né? O arejamento, capacidade de absorção de água, permeabilidade, todas as características físicas do solo, né? Vai ficar um solo bem poroso, né? Bem fofo para as raízes crescerem, né? A água penetra fácil, o ar, né? Vai ficar um solo maravilhoso se você conseguir sempre estar colocando no seu solo composto, humus, esterco, esses materiais orgânicos, ok?